Fala, meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero explicar para você como o Whey Protein pode te ajudar a emagrecer e qual o melhor momento de você utilizar ele se o seu principal objetivo realmente é emagrecer. E eu quero contar uma história que em 2018 eu estava lá no Horto Regen, em Indaiatuba, com alguns amigos médicos. A gente estava atendendo pacientes com dores articulares, fazendo procedimentos da medicina regenerativa, como por exemplo PRP, e chegou uma paciente que era muito carente, não tinha muito dinheiro para fazer nenhum tratamento, por isso que ela estava sendo atendida lá gratuitamente, e ela queria fazer um tratamento no joelho, que ela estava com muita dor no joelho direito. E a gente, analisando ela, viu que as condições metabólicas dela estavam muito ruins para fazer qualquer tipo de tratamento. Ela estava com a pressão alta, excesso de peso, marcadores inflamatórios no sangue, como VHS, proteína C reativa, aumentados. E a gente achou que não era o momento para fazer um procedimento regenerativo para tratamento da dor, como, por exemplo, uma infiltração no joelho, porque ela não ia ter um bom resultado por causa desse estado metabólico que ela se encontrava no momento. Então ela foi atendida pelo meu colega, Dr. Lucas Leite, que é o presidente da Associação Brasileira de Medicina Regenerativa, da qual faço parte também com muito prazer. E o Dr. Lucas Leite estava conversando com ela, eu estava com ele também, presente na sala, e ela falou que realmente não tinha nenhum dinheiro para tomar os suplementos que ele estava indicando a ela para combater esse distúrbio metabólico. Então ele deu algumas orientações alimentares e fez questão de ajudar ela para ela tomar pelo menos um suplemento. E esse único suplemento escolhido, para minha surpresa, foi o Whey Protein. E ele pediu para ela utilizar o Whey Protein meia hora antes da refeição, com o objetivo de diminuir o apetite, para fazer ela comer menos e também auxiliar no emagrecimento. E depois de apenas um mês, a gente pediu para ela voltar no mês seguinte, quando a gente estivesse novamente lá em Indaiatuba, ela voltou e foi uma grande surpresa o resultado que ela conseguiu com somente um mês de mudanças alimentares e com a suplementação do Whey Protein. Ela tinha emagrecido aproximadamente 4,5 kg, quase 5 quilos, e o mais interessante que a dor no joelho dela tinha melhorado 100%. Ou seja, somente com essa mudança alimentar e com esse emagrecimento, com a melhora do metabolismo, ela conseguiu também melhorar as dores articulares e emagrecer quase 5 quilos num período curto, que é um período de apenas um mês. E para quem não sabe o que é o Whey Protein, eu vou explicar agora. O Whey Protein, que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo, é muito tranquilo de tomar. O que é? São as proteínas do soro do leite. Veja que está no plural, proteínas, que são diversas proteínas diferentes e peptídeos diferentes, ou seja, cadeias de aminoácidos, que a gente encontra no soro do leite. O que é o soro do leite? É a água do leite. Quando a gente muda o pH do leite da vaca, por exemplo, para fazer um queijo, que ele dá aquela coalhada é principalmente a caseína, que é uma proteína muito inflamatória presente no leite da vaca, e por isso que a gente não recomenda o leite de vaca numa dieta anti-inflamatória. Mas o que sobra, aquele líquido esbranquiçado que sobra, são a água, né, que estava presente no leite, a gordura do leite, os açúcares do leite, a lactose e as proteínas presentes no soro do leite, na água do leite. E isso é o Whey Protein. Quando a gente separa a gordura, separa o açúcar, que é a lactose, né, o açúcar do leite, a gente fica com as proteínas do soro do leite, que são altamente benéficas para o nosso corpo, não somente para ganho de massa muscular, manutenção da massa muscular, mas também funciona como anti-inflamatório, diminuindo a inflamação no nosso organismo. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como o Whey Protein pode te ajudar a emagrecer e qual seria o horário ideal para você utilizar esse produto depois de conversar, claro, com seu médico, seu nutricionista, para ver se você não tem nenhuma contraindicação
ao uso do whey protein. Por exemplo, uma insuficiência renal, que tem que ser muito bem dosada a quantidade de proteína que você vai consumir na sua dieta, tá? Então, a primeira mecanismo que ele te ajuda a emagrecer é pela presença desse peptídeo, que é uma cadeia de aminoácidos, né? Uma cadeia de em torno de 64, se eu não me engano, aminoácidos, que faz o glicomacropeptídeo. Então, esse peptídeo é muito interessante, por quê? Porque ele aumenta a liberação de colecistoquinina. Colecistoquinina é um hormônio que vai atuar em diversas partes do seu corpo, por exemplo, na vesícula biliar, fazendo a sua vesícula contrair e liberar a bile dentro do intestino. E isso vai ajudar a absorção das gorduras. Então a bile que tem na sua vesícula biliar, que é a sua glândulazinha verde aqui embaixo do fígado, é muito importante para a absorção das suas gorduras. E quem não tem a vesícula, por isso, tem diminuição da absorção das gorduras e com isso também a diminuição das vitaminas que são absorvidas junto da gordura, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, entre elas a K2, que é muito importante. Você já viu vários vídeos meus falando da K2. Então, estimulando também a colecistoquinina, tá? O whey protein causa uma inibição da fome no seu cérebro. Então, você diminui o seu apetite. Então, ele ajuda por diminuir o seu apetite, faz você comer menos e, por isso, já auxilia você emagrecer, facilita o seu processo de emagrecimento. O outro mecanismo muito importante do whey protein é que ele contém boas quantidades, excelentes quantidades de um aminoácido chamado leucina. Então a leucina é um aminoácido muito interessante. Por quê? Porque ele é o maior estimulante da mTOR. mTOR é uma via que tem vários efeitos no nosso organismo, entre elas o de crescimento muscular. Estimula a produção de mais proteínas, a junção de vários aminoácidos para produzir as proteínas, por exemplo, para você aumentar a sua massa muscular. Então, existem várias maneiras de estimular a mTOR, por exemplo, o exercício de musculação, que eu recomendo para a maioria dos meus pacientes, para estimular também essa via da mTOR, para ganhar, aumentar a massa muscular. E também a leucina tem um efeito, a quantidade de leucina circulando no sangue tem um efeito direto no seu cérebro para diminuir o apetite também, a vontade de comer mais. Então, quanto mais leucina tem no alimento, menos você vai ter fome. E foi feito um estudo muito interessante. Eles pegaram ratos e começaram a dar maiores quantidades de alimentos para esse rato, mas dividiram em dois grupos. Um dos grupos ganhava o mesmo alimento e outro grupo ia ganhando mais alimentos, só que era um alimento com menores quantidades de proteína, entre eles as proteínas que continham o aminoácido leucina. E eles notaram que o grupo que comia aquele alimento com menos proteína começava a comer mais. Isso aqui é quantidade de comida, então eles iam cada vez comendo mais alimento. O que eu quero dizer para você? Que se você come alimentos com baixo teor de proteína, grande chance que o seu corpo, que sabe que você precisa de proteína para sobreviver, vai, com mecanismos de sobrevivência, estimular você comer mais alimento para conseguir maiores quantidades de proteína. Então, a proteína presente no seu alimento também é um fator determinante da quantidade que você come. Então, se numa quantidade de, por exemplo, 1.000 calorias eu tenho 100 gramas de proteína, você vai comer X quantidade. Agora, se eu tenho 100 gramas em outro alimento de proteína em 2.000 calorias, provavelmente você vai comer mais desse alimento para tentar absorver a mesma quantidade de proteína no seu organismo, porque a proteína é muito importante, a estrutura do nosso corpo. E eles fizeram também nesse estudo uma avaliação de todos os aminoácidos. Qual que era o melhor, o aminoácido que tinha a maior diminuição do apetite. E eles viram, testando vários aminoácidos, que era a leucina realmente. Então, esse aqui é o grupo que não utilizou a leucina e o grupo que utilizou a leucina teve aqui uma diminuição da ingestão de comida, que tinha mais sensação de saciedade. Um outro ponto que o whey protein ajuda muito
a gente a emagrecer, a comer menos, é estimulando a liberação de hormônios de integrinas. Então, esse tipo de hormônio, por exemplo, é o GLP-1, que é um peptídeo muito parecido com o glucagon. Então, esse peptídeo, existem vários medicamentos, como por exemplo Victoza, Ozempic, que são utilizados para tratamento tanto da diabetes como para o emagrecimento, e você consegue também a estimulação do GLP-1 com a utilização do Whey Protein. Então os estudos mostram que o Whey Protein também tem um mecanismo que ele estimula diretamente a maior liberação de GLP-1, essa substância que é liberada principalmente pelos enterócitos. Os enterócitos são as células do seu intestino que produzem o GLP-1, liberam na corrente sanguínea, e o GLP-1 causa algumas coisas no seu organismo. A primeira é diminuição da fome, e a segunda, ela retarda o esvaziamento gástrico, deixa mais lento o esvaziamento do seu estômago. Então, como você come, ele deixa o seu estômago encher e demora para esvaziar, fazendo com que você tenha o estômago cheio mais rapidamente, porque ele não está esvaziando, e por isso você está com o estômago cheio, você vai estar satisfeito, dificilmente vai querer comer mais, porque não cabe mais dentro do seu estômago. Agora eu quero falar para você desse artigo aqui, que é muito interessante. Ele mostrou o efeito da utilização do Whey Protein na sensação de saciedade antes da alimentação. E ele mostrou que não só o Whey Protein, outros tipos de proteína, como as proteínas vegetais, também inibem o apetite. Só que o momento que você utiliza o Whey Protein é muito importante. Se você utiliza, por exemplo, eu vou jantar agora, eu boto o Whey Protein num copo com água, numa garrafinha, mexo e já bebo esse Whey Protein com água e vou comer, ele não tem efeito em diminuir o seu apetite. Por quê? Porque demora um tempo para essa proteína começar a ser absorvida, chegar no seu intestino e passar a mensagem para o seu cérebro que você já tem proteína suficiente no seu corpo, que pode diminuir a ingestão de alimentos. Então, lembre-se, você precisa tomar, e esse artigo aqui mostrou isso, para ter esse efeito de inibição do apetite, o Whey Protein pelo menos 30 minutos antes da alimentação. E foi isso que o Dr. Lucas Leite, meu amigo, prescreveu para a paciente. Ele falava, meia hora antes da alimentação, toma uma dosezinha de Whey Protein, que isso vai ajudar a você a comer menos. Então você tomando esse Whey Protein antes, ele já começa a trabalhar e trabalhar com todos esses mecanismos que eu mostrei para você hoje aqui nesse vídeo para diminuir o seu apetite. E qual o tipo de Whey Protein e qual a quantidade? Geralmente, a gente utiliza pequenas quantidades. Por quê? Se você utiliza uma grande quantidade, o seu corpo não consegue absorver toda essa quantidade de uma vez. E grande parte desse Whey Protein vai ser excretado. Então, a quantidade média ideal, depende, claro, do organismo, tem uma pequena variação, é em torno de 24 a 25 gramas, que é aquele um scoop, né? A maioria dos Whey Protein vem com aquela colherzinha, né? Aquela canequinha, que cabe mais ou menos 24 a 25 gramas de Whey Protein. E é aquela dose que seria ideal você utilizar com água antes da refeição. Mas antes, claro, converse com o seu nutricionista para ver se você tem condições de utilizar esse suplemento. E quais os tipos principais de Whey Protein? É muito importante você escolher um Whey Protein de qualidade. Por quê? Se você, por exemplo, tem alguma intolerância à lactose, você precisa utilizar o Whey Protein isolado. Isolado quer dizer que ele já foi isolado de qualquer traço de lactose e qualquer tipo de gordura presente no Whey Protein. Esse é um pouquinho mais caro, ele é o melhor qualidade, né, o isolado, mas ele é um pouquinho mais caro do que o concentrado. O concentrado é um concentrado das proteínas do soro do leite, mas ainda contém quantidades pequenas, claro, de gordura e também do açúcar do leite, que é a lactose. Para pessoas, por exemplo, idosos com problemas de absorção de nutrientes ou recém-nascido que tenha dificuldade também de digestão de nutrientes, a gente pode utilizar
o whey protein hidrolisado. O que é hidrolisado? Já tem essa cadeia de aminoácidos com quebras, pequenas quebras, ou seja, são peptídeos de menores quantidades que vão facilitar a absorção desses nutrientes. É um tipo de suplementação que é muito mais cara e por isso que aqueles potinhos de bebê, de criança, quem tem filho pequeno, que compra aquele NAN, ele contém o whey protein hidrolisado, são muito caros e o gosto não é tão saboroso, tão palatável quanto o whey protein concentrado ou o isolado. Eu ficaria o custo-benefício com o isolado, que tem os benefícios de não ter gordura, não ter açúcar e ser mais barato do que o nosso outro whey protein, que é o hidrolisado. Espero que eu consiga ter tirado suas dúvidas sobre o whey protein e como ele pode te ajudar a emagrecer. É claro que o emagrecimento tem que ter uma orientação do profissional, uma orientação do nutricionista, do médico, para ajudar você a escolher os alimentos certos, mexer também no timing da alimentação, o horário que você se alimenta. Então, existem técnicas como, por exemplo, o jejum intermitente, que você pode utilizar para aumentar o tempo sem alimento, para acelerar o seu metabolismo, acelerar a queima de gordura e outras técnicas que você com certeza vai aprender aqui curtindo o meu canal. Então, se você não está inscrito ainda no meu canal, já peço para você se inscrever e se você já está inscrito, deixe seu comentário, o que você queria aprender aqui nesse canal, que eu faço com todo carinho para você. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo para ajudar a gente a crescer mais rapidamente aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Obrigado, até o próximo vídeo.